Olá pessoal, começa agora mais um De Primeira, o programa esportivo do ABCD Maior, que nessa semana, como não poderia ser diferente, fala sobre a final da Copa das Confederações entre Brasil e Espanha, que, para surpresa de muitos, inclusive para minha surpresa, do Guilherme e até do Marcelo, nosso convidado aqui, a Espanha, o Brasil bateu até com uma certa facilidade a Espanha. Como vocês podem ver aqui, o Marcelo, nosso cronista rock and roll, como ele gosta de ser chamado aí pelo pessoal, o bad boy da imprensa esportiva, não é verdade, Marcelo? Mas agora falando sério, o Marcelo é um cara que tem um texto muito bem escrito, difícil de ver em outros lugares, não é verdade, Guilherme? E tem uma visão histórica que ajuda muito numa coluna esportiva, que esporte não é só falar sobre o jogo que aconteceu, tem a questão histórica por trás também. Então eu gostaria, Marcelo, que você se apresente ao pessoal aí, fale sobre sua coluna de amanhã, né, que fecha aqui na nossa série de colunas no ABCD Maior, no jornal. Lembrando que o Marcelo escreve também no site. Fale um pouquinho sobre a coluna de amanhã, sobre você também, Marcelo, seu trabalho aí. Boa tarde. Bom, como o meu amigo Kurazumi aqui acabou de dizer, eu sou o Marcelo, escrevo sobre futebol. O bad boy, assim, na verdade, eu gostaria de ser um good boy, né? Ia ser mais bacana e ia ter menos trabalho do que eu tenho. Mas eu sou jornalista, escritor, trabalho em alguns veículos, inclusive aqui o ABCD Maior, e há 3 anos eu mantenho uma coluna de crônicas que preza por isso, para falar de futebol sobre uma outra abordagem, né? Uma coisa mais ampla, mais cultural, humana, social. Uma visão diferente. Uma visão um pouco diferente dessa coisa, dessa mesmice, né? Que contamina tudo, não é só o jornalismo esportivo. É verdade. Quanto à coluna de amanhã, ela segue nessa toada. Eu venho falando da questão do craque, né, do Neymar, do quanto redime, né, do quanto que o papel do craque ele salva tudo, né. Por 90 minutos do Neymar e um pouquinho mais a gente pode ser bastante feliz. E vem muito nisso que eu venho dizendo há muito tempo, né, uma coluna que preza os caras que eu li muito. Ela tem um pouco de Nelson Rodrigues, um pouco de Norman Mailer e um pouco de rock and roll, pra deixar coisa leve. A coluna Canela de Ferro, que sai toda semana no site da ABCD Maior, toda segunda-feira, não é verdade, Marcelo? Canela de Ferro era um blog que eu tinha, porque todo mundo me cobrava isso, os textos ficavam todos esparsos, né? Você falava de futebol, de tudo, cria um espacinho pra fazer e acabou que deu certo, né? Tem gente menos ajuizada do que eu aqui na ABCD Maior, que foi o Walter. Faça uma coluna aqui pra... E aí fiz e deu certo, e o Kurazumi tem menos juízo ainda, né? E falou, vamos fazer para a Copa das Confederações, e aí estamos aí, né? O jornal, ensinando pro jornal, né? Pro parte impressa, o site continua. Bom, e você já falou um pouquinho sobre o Neymar, agora eu vou chamar o Guilherme para conversa para pegar mais essa questão tática, assim, que a gente costuma falar, né, Gui? O Neymar melhorou na seleção, porque a seleção agora já tem uma base, já tem um time já. Já podemos dizer que a seleção tem um time. Aí o craque começa a aparecer, não é verdade? Eu acho que o processo está sendo muito bem feito e de forma surpreendente. Eu acho que não esperava o Brasil uma evolução tão rápida em 5 jogos, né? Foi muito rápido e muito bom, assim. Resolve problemas? Não, tem muita coisa para acontecer. Mas a gente conseguiu ver evolução e não era tão esperado, né? Um fato importante, eu acho que além do Neymar, da questão do time que a gente vai falar aos poucos aqui, tem um fator muito importante que talvez ninguém veja, não consegue enxergar, porque talvez até a mídia não explore isso de uma maneira muito correta. O coordenador técnico da seleção brasileira chama-se Carlos Alberto Parreira. Ele é a cabeça de tudo isso que está acontecendo com a seleção, essa evolução tática, técnica. O Felipão é um técnico que está fazendo o seu trabalho? Claro que sim. É um motivador, faz aquela relação da família Felipão, de vibrar, conseguiu trazer a torcida para perto de novo. Ele é um dos mais importantes disso, não só o time jogando bem, mas o Felipão é aquele cara que vai lá e fala, e puxa, e chama, isso é muito bacana. Mas assim, na questão mais técnica, tática do jogo, e é muito importante essa evolução que o Brasil teve, principalmente no jogo de ontem, o Parreira é um grande, mas assim, um enorme pai de tudo isso. É um cara que trabalha e conhece de futebol, é muito inteligente, muita gente não dá o devido crédito a ele. Então eu acho isso muito importante. Sobre o Brasil, o que a gente já pôde ver, né? Um time que marca muito melhor, né? Um time muito intenso, na maioria dos jogos, desses 5 jogos da competição, um time de muita marcação, intensidade, marcando bola, pressão até os 20 minutos do primeiro tempo, todos os jogos, arrancando bola no ataque, o time joga em velocidade, progressão, 2 zagueiros que sabem jogar com qualidade, com bola no pé, lança bem, enfim, aquele cara só o turrão, né? Enfim, cada parte novos jogadores, Luiz Gustavo, né, um destaque especial, e o Neymar, como você disse.
A gente sabe a qualidade do Neymar. Com a bola no pé, a habilidade, o improviso é a grande diferença. A gente até falava sobre isso, que o Neymar ele vai ser esse improviso no Barcelona. O Barcelona começou a ter uma questão de, começou a falar da fim da era. Não vai ter fim de era nenhum no Barcelona. Então o Barcelona criou uma maneira de jogar que ficou muito conhecida. Quando você tem esse improviso, que vai ser a chegada do Neymar ao Barcelona, você ganha um adjetivo muito maior no time, que vai fazer a diferença. O Neymar tem qualidade para isso, vai crescer muito com isso. Com um técnico novo, um trabalho de futebol europeu, sua questão física vai melhorar, tem tudo para estourar. E, os espanhóis, a gente via pelos jornais de hoje, os espanhóis foram rendidos ao Neymar, né? Porque ele jogou esses 5 jogos, principalmente ontem, é uma qualidade muito acima, né? O Iniesta no final do jogo, o Piqué no final do jogo, o Xavi cumprimentando ele, falando, ó, bem-vindo, isso vai ajudar muito a gente. Eu até conversei com o Marcelo sobre o programa, que assim, acaba o jogo, aparece aqueles pachetes que a gente costuma dizer, aquele pessoal que vê a seleção de uma maneira cega, assim, não enxerga mais nada, pra eles a Espanha não presta, e é uma mentira, mas não é bem assim, né, Marcelo? Até gostaria que você comentasse assim, sobre o que o Guilherme falou aqui, você concorda com tudo, você tem suas diferenças com Parreira, não por uma questão de técnica e tudo mais, mas uma questão né? As minhas diferenças com o Parreira, eu acho que elas são até extra-campo, futebol. Ele tem todos esses méritos que o Guilherme bem observou. É um cara que vem da escola de preparação física do Exército, ele é um estudioso do futebol, é um homem muito culto. Eu acredito que ele conseguiu arrefecer um pouco a cabeça do Felipão, porque o Luiz Felipe é um cara que não. O Felipão falou isso, a gente se completa. Isso, se completa. As minhas diferenças com ele são de pessoais mesmo, é um cidadão que ele tem uma visão que eu não gosto. Ele, ao longo da vida dele, eu vou dizer pra vocês assim, ele andou com os caras que eu não andaria. Né? Mas até aí, falando, e ele deu umas declarações estapafúrdias aí, que política, futebol, não se mistura, mas falando assim de dentro do campo, eu acho ele fundamental para que a seleção venha a ter esse processo de evolução que o Guilherme Bem observou e teve. O que eu digo com relação a esse pachequismo, eu vou dizer o Pacheco, o garoto mais novo aí, que não conhece, o Pacheco era uma figura de marketing da Gillette, em 1982 ali, que deu muito certo, era até um personagem, imagina. Eu mesmo, que menininho ali, tive meu Pachequinho, né? Mas isso se deturpou, e hoje o que acontece é o seguinte, tem os dois extremos. Tem o Pacheco, que é esse absurdo que é que você identificou, que pensa assim, olha, a Espanha não vale nada, passamos por cima disso daí e tal. E tem aquele outro que também eu acho que é um extremo, que é o cara que tem um receio de dizer que a seleção jogou bem. Isso, que toda vez que a gente fala do Brasil, sempre tem um mais. Jogamos bem, mas... Não, jogou bem. Jogou bem. De forma surpreendente, sim, de mas forma jogou surpreendente. bem. Quebrou o passe da Espanha, coisa muito difícil de acontecer. Né? Marcou pressão. E eu acredito assim, essa coisa do pachequismo é um sinal de tempo que a gente vive, não é? Tudo é muito exacerbado. Então, esse nacionalismo é exacerbado. Futebol puxa muito isso pra gente. Imagina, uma seleção que está há 5 anos, perdeu 3 jogos. Uma seleção que não toma 3 gols há séculos, o Brasil consegue isso. Eu acho que é o contrário. Né? A vitória vale porque foi contra o time, não muda absolutamente o maior teste possível, né? Não muda absolutamente nada. A Espanha segue sendo, sim, dentro da minha visão, a melhor referência. O melhor time de futebol do mundo. Porém, encontrou um adversário forte, que é o Brasil, e conseguiu ter uma grande atuação. Eu acho que, só para finalizar essa questão do pachequismo, eu acho que dá pra a gente fundamentar isso tudo, de torcedores, de todo mundo, na frase do goleiro Júlio César depois do jogo. Que ele diz que a Espanha tem que respeitar o Brasil porque existe uma hierarquia no futebol. E o Brasil está acima de tudo. Quem disse isso? Não, isso quem disse isso? Entendeu? Então é ridículo. A visão do Júlio César, que jogou Inter de Milão, jogou e tá na Inglaterra. Esse é o pachequismo. Isso é lamentável. Há uma história. O Brasil é um país que conquistou 5 Copas do Mundo, que tem sul-americanos, que tem uma história muito mais ampla que a Espanha, que agora passa a ser protagonista. Agora, como o Guilherme falou, isso daí não determina, imagina, há uma hierarquia que não pode sempre vai ganhar, sempre é o favorito, não existe. Eu tenho escrito isso sistematicamente, que a crista nossa, né, vem sendo quebrada, e até que eu acredito, e aí eu acho que, como o Guilherme diz, Parreira é fundamental, né, para que se entenda que, olha, a gente precisa começar de novo, porque senão vai acontecer como aquele susto que o Santos tomou em Yokohama, do Barcelona. De repente tomou um susto, o Barcelona bate em todo mundo. Barcelona goleou o Milan, goleou o Manchester, goleou o Arsenal, não ia golear o Santos.
Perfeito. Não, o que me incomoda, Marcelo e Guilherme, é essa história agora, que o Brasil venceu esse jogo contra a Espanha, tá tudo sendo feito de maneira perfeita aqui no país, entendeu? Não. É certo trocar um técnico em cima de uma Copa do Mundo, que foi o que aconteceu. Vale lembrar, o Felipão assumiu a seleção outro dia, não é verdade? E você pega aqui, pegando só o cenário brasileiro, nosso campeonato, a maioria dos principais jogadores não estão aqui, a maioria está tudo lá fora, inclusive na Espanha. Daniel Alves, Marcelo, o próprio Neymar está indo lá para lá agora. O Brasil só venceu a Espanha porque esses caras se desenvolveram lá. Exatamente. O futebol deles lá. Então é bem assim, que a CBF agora vai querer pegar os louros da vitória, falar que tá tudo uma maravilha, mas não é bem assim também não. Exatamente, eu acho que o jogador, por exemplo, dessas todas que a gente falou que não é tão destaque como a habilidade do Neymar, a qualidade do David Luiz atrás, que não se destaca tanto, mas pela qualidade técnica talvez, mas faz um papel fundamental no time, é o Hulk. Mas todo mundo, o Hulk é muito ruim, o Hulk não tem qualidade. Ele tem um grande chute de pé esquerdo e muita força física, esse é o fator principal. A primeira coisa que você vem falar, ele faz isso. Ele não é um cara de grandes gols, ou de muitos gols. É a função tática que ele cumpre no time, de marcação. Ontem ele anulou o Alba. Um atacante que anulou o lateral esquerdo. Um jogador do Barcelona, um jogador de uma qualidade imensa. Mostra a diferença, o cara faz. Por que o Lucas, que é muito mais habilidoso, ou o Brenner, que é muito mais habilidoso, não é titular no lugar do Hulk? Porque a função tática que ele cumpre, e por ele estar há tantos anos na Europa aprendendo esse tipo de coisa, faz dele um jogador mais completo. Não melhor, mas completo que esses outros. Então isso é visível. O que você disse é perfeito. Esses jogadores se desenvolveram, estudaram, aprenderam muitas coisas lá fora e estão utilizando na seleção. Esse é o grande mérito. O Hulk, para mim, é um personagem maravilhoso. O Hulk, para mim, é o exemplo clássico do brasileiro, sabe? Do sertanejo, do sujeito que sai ali do nada, que vai batalhar no Japão e passa ali por aqueles times pequenininhos, vai jogar em Portugal e de repente aparece no Porto. Exatamente. Como o Guilherme falou, é um cara trabalhador, né? Humilde, simples, ele não tem aquela, como eu digo, o Neymar é uma coisa muito pop, né? Neymar é um popstar, marketing, rock. O Hulk não tem nada disso, o Hulk é um trabalhador, é um cara que sofre bullying lá no Zenit, ninguém gosta dele, e ele tá lá trabalhando, é um cara... É muito bem observado isso que Guilherme disse. Eu acho que essa seleção tem esse aspecto. Perfil, o Dante, ele vem dessa mesma história. Luiz Gustavo, que jogava no Imagina, do Corinthians, de Alagoas, né? Então, quer dizer, essa seleção tem muito isso, né? Uma seleção que eu bato muito, venho dizendo que ao longo dos anos, essas seleções brasileiras não me representam como brasileiro, né? Eu não consigo me ver brasileiro nisso, mas essa seleção tem esse aspecto, tem jogadores que são batalhadores, Hernanes, que jogou no Santo André. Não, até eu queria puxar essa questão com vocês, mas você adivinhou o que eu ia falar. Tem 3 jogadores dessa seleção que tem ligação com a região do ABC. O Davi Luiz começou a jogar futebol em Diadema, lá na várzea do local. O próprio Hernani jogou no Ramalhão, no Santo André, onde foi até reserva. Exatamente. Muito bem. E o Lucas também, não sei se vocês sabem, começou também em São Caetano. Não, o Lucas eu não sabia. Jogando em São Caetano. Eu queria até ver com vocês, desses 3 aí, se acha que os 3 já estão garantidos na próxima Copa do Mundo, ou é possível que um deles acabe ficando de fora da lista final? Eu acho que a chance muito grande tiveram uma possível contusão, obviamente, uma lesão que tiraria. Mas os 3, pela qualidade técnica, né, pelo que joga, pela questão tática, o Lucas vindo crescimento muito rápido e agora vai crescer muito mais, né, continuando na Europa, está apenas 6 meses lá, vai jogar muito mais, vai crescer muito mais. O Hernani é um jogador inteligentíssimo, a gente sempre fala do Hernani aqui, jogador com inteligência acima da média, joga com as 2 pernas, joga em mais de uma posição, enfim. O Davi Luiz, eu acho que o Davi Luiz ele pode dar um passo até à frente do Thiago Silva, que é considerado por muitos o maior zagueiro do mundo. Não tirando esse mérito. O Thiago Silva é um jogadorzaço. O Davi Luiz, o que ele mostrou nesses jogos, né? E, aliás, vai operar o nariz essa semana, né? Jogou machucado, dor. É um jogador que está acima mesmo. Então, os 3 para mim vão representar, né, de alguma maneira, o ABC na Copa do Mundo. Eu concordo com o Guilherme, eu não vejo a menor brecha para que isso mude. Antes de tudo acontecer, a gente fala muito do Ronaldinho Gaúcho. Eu não consigo ver, por exemplo, no time que jogou ontem, não tem como ele entrar, porque aí você muda tudo. Você tira o Hulk para ele jogar ali, ele vai voltar para tira a velocidade. Vai tirar a velocidade, vai mudar o jeito de jogar. Eu vejo muito Hulk. Eu acho que você está falando com um cara que adora o Ronaldinho Gaúcho aqui. Eu também. Sou fã incondicional. Eu também. Eu acho que dentre esses melhores do mundo, todos, desde que a FIFA instaurou o prêmio,
eu não tenho dúvida que o Messi, para mim, nem está naquele rol dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Sim. Mas eu acho que o mais plástico, o mais artístico, dentre todos, Matheus, Rivaldo, Zidane e tudo, é o Ronaldinho Gaúcho. Mas eu não consigo ver ele nessa seleção por conta disso que você falou. E outra, não só por essa questão tática, técnica e física, porque ele já não é um menino mais, né? Já não aguenta mais aquele ritmo intenso. Você leva o Ronaldinho Gaúcho para uma seleção desse tipo, que já está formada, e vamos dizer assim, então, como ele não está tão bem, ou até está bem, mas os jogadores estão melhores que ele no momento no time titular, então vamos levar ele para compor o grupo. Você vai levar o Ronaldinho Gaúcho para ficar no banco e arranjar problema, dar dor de cabeça pro técnico, desunir grupo. Que aí tem isso. Melhor ficar fora e formar o grupo. Aí tem isso que o Guilherme falou, né? O Luiz Felipe, a seleção dele é uma seleção de bedel. Exatamente. Então, se o cidadão ali sair, é o jeito que ele tem. Não concordo, não. Sim. Mas é o jeito que ele tem, que ele acha que dá certo. Mas você pega 2002 ele tinha um grupo ali de uns caras que davam trabalhinho, né? Vampeta, Ronaldo e tal, ele conseguia. Ele arrumou, Agora, nessa questão tática que o Guilherme bem observou, estava falando do Hulk, eu vejo o Hulk muito. O Hulk ele me leva aqui para aquele ano de 93, quando eu roncava todas as pragas do mundo contra o Dunga. O Dunga ele é a antítese de como eu vejo futebol. Eu costumo dizer que ele é aquele punk que joga bola, aquele volante que joga de punho fechado. E na minha cabeça eu falei, olha, tem que jogar ali o Palinha. Vocês lembram do Palinha? Que hoje é até amigo meu. Falo com ele a respeito. Olha, ele era o cara ali para jogar, mas Palinha não executava em campo o que o Dunga fazia. O Dunga era um cara que se dedicava de uma maneira que... Eu vejo bem no caso dele com o Lucas. Se o Lucas tivesse um pouco de empenho que o Hulk tem, ele seria. Exatamente. Mas o Guilherme bem observou, eu não vejo a menor chance disso aí mudar. Hoje o Brasil tem um time. Se a gente gosta, se a gente não gosta, vale a discussão. Mas que tem um time, tem. Acho que as trocas para a Copa do Mundo ano que vem, tirando lesões e algum jogador que caia muito de rendimento, que eu acho difícil, são poucas. São ali um lateral, um zagueiro reserva. A questão da lateral direita, né? A questão da lateral direita, talvez, porque o lateral direito, o Daniel Alves não se ouve muito bem. Isso. Para esses jogos e o reserva é um volante. Eu acho que ali, por exemplo, o Mário Fernandes. Você também é São Caetano, né? Aliás, ele está se tratando no azulão, né? Sofreu uma lesão, só que ele recusou a seleção. Pois mas ele é um caso, ele não quis por questões dele lá, da seleção. Mas ele é um jogador de muito potencial, é um zagueiro muito bom, né? É um lateral muito bom. E eu acho que só isso, só a lateral direita. Só coisinhas outras, bem pouco mesmo. Olha, nós estamos chegando à conclusão de que o Luiz Felipe arrumou o mesmo time, né? Quem diria? Veja você, né? Dar o chão lá, conseguiu arrumar um time desse jeito. E aí, ele bom e o Parreira. E o Parreira. E aí entra a comissão técnica inteira, não só os dois, mas todo o trabalho de todos ali, que é muito importante. Não é só o técnico chegar lá, eu vou escalar e vem todo mundo, eu resolvo. Isso não existe. Tá. Pessoal, o papo tá muito bom, a conversa foi show de bola, assim, uma das melhores que a gente teve aqui no programa. Vocês querem destacar alguma coisa antes de terminar? Quero deixar vocês livres para falar à vontade, algum pitaco sobre a seleção. Eu acho que para definir isso daí, a gente não pode só criar heróis. Né? O Brasil ganhou tudo, foi tudo lindo. Eu acho que nós temos que citar as questões sociais da Copa das Confederações, são importantes, as manifestações e tudo mais. Né, mostrou uma nova cara no Brasil para o mundo, todo mundo está vendo o que está acontecendo, eu acho isso importante. Vimos uma organização, uma nota razoável, eu acho que dentro dos conformes aconteceu tudo bem, a competição foi bem vista, né, elogiada. Sobre o time, com o tempo vai melhorar ainda mais, acredito que um processo começou muito bem, como disse até o Felipão depois do jogo ontem, foi surpreendente para a gente não estava no script, né, tudo isso, porque a gente sabe que o passo a passo é devagar e realmente a evolução é muito rápida devido a esses jogadores mais desenvolvidos na cabeça, na questão cultural do futebol atual, já estão mais ligados nisso, isso é muito importante. E a Espanha não morreu. Não. Fique claro isso, a Espanha é candidatíssima ao título, é candidatíssima, junto com a Alemanha e com o próprio Brasil, claro, e com outros países, algumas seleções, mas não tem essa. Né? A Espanha é muito forte, muito forte. Não esqueçam que a Espanha morreu, né? Eu sigo na mesma linha do Guilherme, diria até que para mim, como cronista, como escritor, como jornalista, me interessa muito mais os anti-heróis, né? Os anti-heróis, a seleção do Tahiti é uma delícia. É verdade, imagina, um time que ali, quando começa o jogo, o cara dá um toque, dá uma bicuda pro nada, uma bicuda pro nada é lírico, é poético, né? Mas eu vou na linha do Guilherme, eu acho assim,
foi importante, muito mais do que pela conquista, mas a oportunidade de jogar contra 4 campeões mundiais, França, Uruguai, Itália e Espanha. Houve uma evolução, mas isso não define nada para daqui a um ano, a gente tem muita coisa para acontecer, né? E que não se feche os olhos para as coisas que se viram fora do campo. O Brasil hoje vive um período de evolução, vive coisas muito mais importantes até do que o jogo de futebol. Com a seleção de futebol, eu acho que até está indo muito bem, né? O Brasil precisa rever outras coisas. A CBF, poliana eu, né, achar que vai mudar alguma coisa lá. Eu gostaria que a cúpula da CBF revisse alguns conceitos. Gostaríamos, né? É uma opinião de consenso com quem pensa. Agora tem também os manjos, os Pacheco aí. Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Não tá tudo ótimo, mas dentro do campo, o Flávio Costa, que foi o técnico da Seleção Brasileira de 50, cara. Ele falou uma vez assim, ele deu uma entrevista e disse, olha, da boca do túnel para dentro, o futebol brasileiro tá ótimo. Nunca isso foi tão atual, da boca do túnel para se bem que, rapaz, não tem mais boca de túnel, hein? Agora é direto dele. Olha, Flávio Costa, hoje acabou a boca do túnel. Mas dá a entradinha para frente ali, tá tudo certo. Para trás a gente precisa rever algumas coisas, mas a coisa tá indo bem, tá encaminhada. Marcelo, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no programa, mais do que isso, por ter colaborado aqui com o nosso jornal, aqui comigo, com o Guilherme, aqui com a coluna. Amanhã leiam a última coluna, terça-feira, amanhã é terça-feira, leiam a última coluna do Marcelo aqui no ABCD Maior, do jornal. Por 90 minutos de Neymar. Isso, por 90 minutos de Neymar, ele vai continuar escrevendo no site toda semana. Continuar ouvindo rock and roll. Exatamente. Virá mais vezes aqui com você. Virei mais vezes, serei menos bad boy, né? Pô, eu sou um menino tão bom, velho. É isso aí, pessoal. Boa semana aí pra vocês. Abração.